Quando escrevemos, foi como se eu nunca tivesse lido nada parecido. Para contar a história direito, você precisa ir ao inferno. É realmente ambicioso e vai desde a queda dos anjos até a morte do último apóstolo. É algo gigantesco e, teologicamente, é algo que precisa ser analisado com muita atenção, pois nem tudo está escrito. Mel Gibson gastou 30 milhões de dólares para fazer o filme religioso de maior sucesso da história. E então, ele encontrou uma Bíblia que o fez questionar tudo o que pensava saber sobre Jesus. Não um documento marginal, não uma teoria da conspiração. Uma Bíblia que permaneceu na mesma igreja etíope por mais de 1.600 anos, contendo 81 livros. E os 15 livros que não estão na sua Bíblia incluem o relato de algo que a Igreja Ocidental nunca conseguiu explicar: os 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Pense nisso por um momento. O Novo Testamento descreve o evento mais importante da história cristã e, em seguida, aborda os 40 dias que se seguiram em aproximadamente 8 frases. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele apareceu aos seus discípulos. Ele os ensinou e então ascendeu aos céus. 8 frases. Durante 40 dias de ensinamentos do Cristo ressuscitado. Por quê? A resposta não é que os registros se perderam. A resposta é que alguns desses registros acabaram em um lugar que os concílios, os imperadores e a Igreja Romana jamais controlaram. Um lugar que resistiu a todas as potências coloniais que tentaram conquistá-lo. Um lugar onde monges escalavam penhascos íngremes por cordas para chegar ao mosteiro, porque o isolamento era a única proteção eficaz. E nesses mosteiros, copiado à mão por 2000 anos, está um texto que registra o que Jesus realmente disse durante aqueles 40 dias, sobre o que ele alertou seus discípulos, o que ele disse que aconteceria com seus próprios ensinamentos, e por que os homens que construíram a Igreja Ocidental não queriam que você o lesse. Mel Gibson o leu e agora está tentando fazer um filme sobre ele. Eis o que está dentro. Venho pensando nisso há muito tempo. Não vai ser fácil e vai exigir muito planejamento. Para ser sincero, não tenho certeza se consigo. É realmente muito ambicioso, mas vou tentar. O Novo Testamento Ocidental descreve 33 anos da vida de Jesus, com detalhes extraordinários. A última semana, antes da crucificação, preenche vários capítulos nos 4 evangelhos. Estudiosos passaram séculos analisando cada frase desses últimos dias. Agora conte os versículos que abrangem os 40 dias após a ressurreição. O livro de Atos fornece o relato mais detalhado. Jesus apareceu aos seus discípulos durante 40 dias e falou sobre o reino de Deus. Um versículo. Esse é o resumo de 40 dias de ensinamentos diretos de uma figura ressuscitada. O Evangelho de João acrescenta algumas aparições, um quarto trancado, um café da manhã na praia. Lucas acrescenta a caminhada até Emaús. Mateus apresenta a grande comissão. Somando tudo, temos talvez de 8 a 10 passagens que abrangem um período de 40 dias que os cristãos acreditam ter sido o mais significativo espiritualmente na história da humanidade. Por que tão poucas? Essa pergunta persiste no campo dos estudos bíblicos há séculos. E por séculos, a resposta oficial foi a mesma. Simplesmente não temos os registros. O que foi dito naqueles 40 dias não foi preservado, exceto que foi. O texto é chamado de Mashafa Kedan, o livro da aliança. Na Igreja Ortodoxa, Etíope Tewahedo. Isso não é uma nota de rodapé ou um apêndice. É reconhecido como parte do cânone, ao lado de Mateus, Marcos, Lucas e João, como escritura sagrada.
e, de acordo com suas passagens iniciais, registra os ensinamentos que Jesus deu a seus discípulos durante aqueles exatos 40 dias em que esteve desaparecido. Os estudiosos ocidentais divergem sobre como datar este texto. Alguns acreditam que ele reflete tradições cristãs primitivas genuínas que circulavam nos séculos I e II. Outros o classificam como um escrito teológico posterior, composto dentro da igreja etíope. Mas eis o que ambos os lados concordam. Ele é antigo, é real, e seu conteúdo é diferente de tudo o que existe na Bíblia ocidental. Se sua igreja nunca mencionou este livro, não é por acaso. É uma história que vale a pena contar. E essa história começa com a compreensão de por que Mel Gibson o encontrou antes que a maioria dos cristãos ocidentais sequer soubesse de sua existência. Se esta é sua primeira vez aqui, inscreva-se no Stone and Bone. Vamos aonde os registros oficiais terminam. Em 2003, Mel Gibson fez algo que Hollywood lhe disse ser suicídio profissional. Ele financiou um filme sozinho, com 30 milhões de dólares do próprio bolso, filmado inteiramente em aramaico e latim, entre grandes estrelas, sem apoio de estúdio, sem diálogos em inglês. Todos os grandes estúdios recusaram. A opinião geral era unânime. Ninguém assistiria a um filme de 2 horas em línguas mortas sobre uma crucificação de 2000 anos atrás. A Paixão de Cristo arrecadou 612 milhões de dólares no mundo todo. Mas o que a maioria das pessoas não sabe sobre esse filme é como Gibson o fez. Ele não simplesmente contratou uma equipe e começou a filmar. Passou anos consultando estudiosos bíblicos, especialistas em língua aramaica e teólogos de tradições muito distantes do cristianismo convencional de Hollywood. Ele era obcecado por autenticidade, não pela versão higienizada da escola dominical, mas pela realidade histórica documentada. Essa obsessão não terminou com o fim das filmagens. Gibson passou anos desenvolvendo uma sequência focada na ressurreição e, ao discutir a pesquisa para esse filme, fez uma declaração pública direta sobre a Bíblia etíope, observando que a igreja etíope preservou 22 livros adicionais que não são encontrados na maioria das Bíblias ocidentais. Livros contendo ensinamentos atribuídos ao período pós-ressurreição, o período exato que sua sequência abordaria. Ele estruturou tudo cuidadosamente. Não eram textos que a igreja havia investigado e rejeitado como fraudulentos. Eram textos que circulavam nas primeiras comunidades cristãs, tratados como escritura por milhões de fiéis durante séculos, e por fim, não foram selecionados quando o cânone ocidental estava sendo elaborado. Seja por acidente ou por desígnio, acabaram de um lado de uma divisão histórica, a Etiópia do outro. Agora, aqui está o detalhe que mais importa. O filme de Gibson sobre a ressurreição foca-se especificamente nos 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. Esse é exatamente o período que o Livro da Aliança afirma documentar. Essa conexão não é uma coincidência. Gibson está apontando diretamente para os textos que tem lido, sem os dizer em voz alta, para entender por que a Etiópia possuía esses textos quando ninguém mais os tinha. É preciso compreender o que a Etiópia realmente é. Eis algo que a maioria dos americanos nunca aprendeu na escola. A Etiópia é o único país africano que nunca foi colonizado. Todas as outras nações do continente, em algum momento dos séculos XVIII, XIX ou XX, caíram sob o domínio imperial europeu. Governos foram desmantelados, línguas foram suprimidas, as tradições religiosas foram alvo de tentativas de substituição. Os missionários chegaram não apenas com Bíblias, mas também com instruções
para reformular a cultura indígena desde a base. A Etiópia reagiu. Em 1896, a Itália tentou colonizar a Etiópia. O imperador Menelik II reuniu um exército. Na Batalha de Adwa, as forças etíopes derrotaram o exército colonial italiano em uma das vitórias mais decisivas da história africana. Uma das únicas vitórias militares anticoloniais bem-sucedidas contra uma potência europeia no século XIX. Por que isso é importante para a Bíblia? Porque todas as nações africanas que sucumbiram ao colonialismo tiveram suas tradições religiosas indígenas corrigidas. As escrituras locais foram descartadas. As práticas das igrejas locais foram rotuladas como supersticiosas. Os cânones locais foram substituídos pela versão europeia. A Etiópia jamais se submeteu a essa correção. A Igreja Ortodoxa Etíope, Tewahedo, uma das instituições cristãs mais antigas do mundo, desenvolveu sua teologia, seu cânone e sua liturgia em completa independência de Roma, Constantinopla e Cantuária. Suas raízes remontam ao século IV depois de Cristo, quando o reino de Axum se tornou um dos primeiros estados da história mundial a adotar oficialmente o cristianismo, décadas antes de o cristianismo se tornar a religião oficial do Império Romano. Não se tratava de um ramo do cristianismo ocidental, era uma tradição paralela que se desenvolveu em um continente diferente, em um idioma diferente, com um conjunto diferente de textos. E essa independência teve consequências que o mundo ocidental só compreenderia plenamente quando um explorador escocês adentrou as terras altas da Etiópia em 1769 e retornou com algo que reescreveu a história bíblica. Seu nome era James Bruce. Nascido na Escócia em 1730, Bruce foi um explorador, linguista e uma das figuras mais subestimadas nos estudos bíblicos. Em 1769, ele partiu em busca da nascente do Nilo Azul. Passou anos na Etiópia, aprendeu Ge'ez, a antiga língua litúrgica da igreja etíope, e teve acesso a mosteiros onde nenhum europeu jamais havia entrado. O que ele encontrou lá mudou tudo. Nos arquivos monásticos das terras altas da Etiópia, Bruce encontrou um texto completo do primeiro livro de Enoque. Isso exige uma pausa, pois o primeiro livro de Enoque não é um texto menor. O primeiro livro de Enoque é uma das obras mais significativas da literatura judaica e cristã primitiva já descobertas. É atribuído a Enoque, o tetravô de Noé, descrito em Gênesis como um homem que andou com Deus e foi levado ao céu sem morrer. O texto descreve as visões celestiais de Enoque, seus encontros com anjos, as origens do mal, a queda dos anjos vigilantes que vieram à terra e tomaram esposas humanas e profecias detalhadas sobre o fim dos tempos. Eis o que a maioria das pessoas não sabe. Os primeiros cristãos consideravam este texto como escritura sagrada. O livro de Judas, que está no Novo Testamento, cita o primeiro livro de Enoque diretamente, palavra por palavra. O pai da igreja primitiva, Tertuliano, defendeu sua autenticidade no século II. A igreja de Alexandria o considerou canônico. Então, desapareceu da tradição ocidental. Durante 1600 anos, o texto completo do primeiro livro de Enoque esteve inacessível ao cristianismo ocidental. Existiam fragmentos, mas o texto completo, a versão que os primeiros cristãos leram e citaram, havia desaparecido. James Bruce trouxe 3 cópias completas da Etiópia em 1773. Um deles foi a Biblioteca Bodleiana, em Oxford. O estudioso R. H. Charles
que dedicou sua carreira à tradução de manuscritos etíopes e cuja obra de 1912 permanece uma referência bíblica fundamental, descreveu a tradição etíope de preservação como um dos atos mais notáveis de sobrevivência textual na história da humanidade. Quando os estudiosos ocidentais finalmente leram o Enoque completo pela primeira vez em mais de um milênio, a reação foi quase de choque. Ali estava um texto que o Novo Testamento havia citado nominalmente, um texto que os primeiros cristãos haviam lido e que havia sobrevivido não em Roma nem em Jerusalém, mas em um mosteiro nas terras altas da Etiópia. Isso levanta a questão de que,
Isso deve mudar a forma como você pensa sobre todo o cânone bíblico ocidental. Se o primeiro livro de Enoque sobreviveu na Etiópia, um texto citado pelo próprio Novo Testamento, o que mais sobreviveu? Para entender onde esses manuscritos realmente estavam, você precisa imaginar Debra Deimo. Debra Deimo é um mosteiro no norte da Etiópia, situado no topo de uma montanha plana em Amba, cercado por penhascos íngremes com centenas de metros de altura em todos os lados. Não há estrada para Debra Damo, nem caminho, nem escadaria. A única maneira de entrar é agarrar uma corda de couro baixada pelos monges e escalar um paredão vertical. Mulheres não são permitidas lá dentro. O mosteiro mantém essa regra desde sua fundação, no século VI depois de Cristo. Dentro dessas paredes, monges copiam manuscritos à mão há 1500 anos. Esse isolamento não foi acidental, foi deliberado. Quando exércitos varreram as terras baixas, quando impérios ascenderam e ruíram, quando administradores coloniais percorreram a África Oriental, remodelando tudo o que tocavam, Debra Deimo permaneceu inacessível. Os manuscritos ali preservados incluem textos cuja entrega nenhuma potência externa jamais teve condições de exigir. O acadêmico Getachew Haile, que passou décadas no Museu e Biblioteca de Manuscritos Hill, em Minnesota, catalogando textos etíopes, observou que muitos desses manuscritos nunca haviam sido estudados por acadêmicos ocidentais antes do final do século XX. Não porque estivessem escondidos, mas porque quase nenhum estudioso ocidental conseguia ler Ge'ez. Essa barreira linguística foi uma proteção acidental. Durante séculos, esses textos permaneceram à vista de todos em bibliotecas de igrejas, arquivos de mosteiros e coleções reais, enquanto o mundo ocidental simplesmente não conseguia lê-los. Quando estudiosos como Haile e Ephraim Isaac, que fundaram o programa de estudos etíopes de Harvard, começaram o trabalho sistemático de tradução no século XX, eles estavam abrindo portas seladas há mais de 1000 anos. O que eles encontraram por trás dessas portas não foi uma variação regional do cristianismo. Era um cristianismo paralelo completo, que havia preservado livros que o mundo ocidental não teve por 1600 anos. E escondida nesses livros estava a resposta para a pergunta que a Igreja Ocidental nunca conseguiu responder. O que Jesus realmente disse durante aqueles 40 dias? Você cresceu em uma igreja que nunca lhe ensinou sobre esses textos? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber quantos de vocês estão ouvindo isso pela primeira vez. Para entender por que a Bíblia Ocidental não contém o que a Bíblia Etíope contém, é preciso voltar a 325 do Dídax. O primeiro concílio de Niceia foi convocado pelo imperador romano Constantino I. Constantino acabara de tornar o cristianismo a religião oficial do Império Romano e precisava unificá-lo. O cristianismo, em 325 d.C., estava fragmentado, comunidades espalhadas por 3 continentes, cada uma com textos diferentes, tradições diferentes, compreensões diferentes sobre quem era Jesus. A solução de Constantino foi um concílio. Reunir os bispos, debater, votar, decidir o que contava. As decisões tomadas em Niceia e nos concílios subsequentes em Cartago e Hipona gradualmente padronizaram o cânone bíblico ocidental. Os livros eram aceitos ou rejeitados com base em debates sobre autoria, consistência doutrinária e algo que os estudiosos reconhecem cada vez mais: utilidade política para a estrutura emergente da Igreja Romana. Agora, eis o que importa. Constantino não estava apenas construindo uma religião, ele estava construindo a ideologia de um império.
E um império funciona com base em uma hierarquia. O imperador no topo, os governadores abaixo e os cidadãos na base. Um cristianismo que dizia aos fiéis que eles poderiam encontrar Deus diretamente, por meio de visão pessoal, por meio de revelação individual, por meio do tipo de experiência direta descrita em 1 Enoque e no Livro da Aliança. Era estruturalmente inconveniente para esse arranjo. Se um agricultor na Gália Romana podia receber comunicação direta de Deus, por que ele precisaria de um bispo? Se a autoridade de um bispo provinha de um encontro divino pessoal e não de uma nomeação imperial, por que ele precisaria de Roma? O professor Bart Ehrman, da Universidade da Carolina do Norte, uma das maiores autoridades acadêmicas sobre a formação do cânone bíblico, documentou como o processo de canonização não foi nem isento de injustiça, nem politicamente neutro. Os textos que sobreviveram foram, em sua maioria, aqueles que apoiavam a autoridade centralizada da Igreja. Os textos que foram excluídos foram, em sua maioria, aqueles que descreviam o cristianismo como uma experiência direta, individual e interior. Isso não é uma teoria da conspiração. Isso é conhecimento bíblico convencional. E a Etiópia não estava em Niceia. A Etiópia não estava sujeita às decisões de Constantino. A Igreja Etíope fez suas próprias escolhas sobre o que era escritura sagrada e manteve os livros que descreviam um cristianismo construído sobre a experiência direta, não sobre a mediação institucional. Esses livros esperaram 1600 anos para que alguém começasse a fazer as perguntas certas. Mel Gibson começou a fazê-las. Eis o que ele descobriu. É algo imenso e, teologicamente, é algo que precisa ser analisado com atenção e que exige correlações coerentes, pois nem tudo está escrito. O Livro da Aliança começa com Jesus se dirigindo aos seus discípulos após a ressurreição. O tom é imediatamente diferente de tudo o que se encontra nos evangelhos tradicionais. No Novo Testamento Ocidental, as aparições após a ressurreição são breves. Um quarto trancado, uma estrada para Emaús, uma praia ao amanhecer. Jesus aparece, dá breves instruções e desaparece. Os discípulos estão confusos. A narrativa avança rapidamente. No Livro da Aliança, Jesus ensina longamente, sistematicamente, como um homem com algo urgente a comunicar, antes que seu tempo se esgote. Ele começa com a cosmologia, a estrutura da criação, a natureza do divino, a relação entre o mundo físico e o reino espiritual. Ele descreve o universo como contendo uma verdadeira luz divina, a fonte de toda a bondade genuína, e uma estrutura falsa, construída por um ser que confundiu seu próprio poder com a autoridade suprema. Um ser que não conseguia ver a luz maior além de si mesmo e alegava ser o único Deus, quando na verdade era apenas um criador de sombras. Este não é um ensinamento periférico. Este é o primeiro assunto que Jesus aborda nesses 40 dias. Uma explicação de por que o mundo é como é. Por que a corrupção persiste apesar da presença divina. Qual é a verdadeira batalha espiritual? Em seguida, vem o aviso que Gibson mencionou especificamente. Jesus diz diretamente aos seus discípulos que seus ensinamentos serão alterados, não de uma vez, mas gradualmente. Seu nome permanecerá, os prédios serão construídos, as instituições crescerão, mas o que acontecerá dentro dessas instituições ao longo do tempo se distanciará cada vez mais do que ele está dizendo agora. Ele é específico sobre o que procurar. Líderes religiosos que pronunciam seu nome enquanto exploram os pobres, comunidades onde a demonstração externa de fé substitui a transformação interior.
períodos em que seus ensinamentos são usados para justificar violência, controle e medo. Leia isso novamente, tendo em mente 2000 anos de história da Igreja. As cruzadas, a Inquisição, os escândalos de abuso, o império do Evangelho da prosperidade, o nome de Jesus nos lábios de pessoas queimando outras na fogueira. Esses textos registram Jesus prevendo tudo isso e fornecendo uma estrutura para entendermos esses eventos antes mesmo de acontecerem. Ou essa é a coincidência mais extraordinária da literatura profética, ou é a razão pela qual esses textos deixaram pessoas poderosas nervosas. Você acha que alguns desses textos foram removidos por razões espirituais ou políticas? Deixe sua resposta nos comentários. É aqui que esta história deixa de ser sobre a tradição etíope e se torna algo com que todo o mundo acadêmico teve que lidar. 1947. Um pastor beduíno chamado Muhammad Edib procurava uma cabra perdida perto das cavernas de Qumran, na costa noroeste do Mar Morto. Ele atirou uma pedra em uma caverna e ouviu algo quebrar. Entrou e encontrou jarros de barro. Dentro desses jarros estavam pergaminhos antigos. Os manuscritos do Mar Morto se revelaram a descoberta arqueológica bíblica mais significativa do século XX. Eles incluíam os manuscritos mais antigos conhecidos da maioria dos livros da Bíblia hebraica, alguns datando do século III a.C. Entre eles estavam fragmentos do primeiro livro de Enoque. Isso foi revolucionário, porque os manuscritos do Mar Morto vieram de uma comunidade judaica, os essênios, que existia antes do cristianismo. Isso significa que o primeiro livro de Enoque não era apenas um texto que os primeiros cristãos achavam interessante. Era um texto que as comunidades judaicas pré-cristãs consideravam sagrado o suficiente para preservar junto com a Torá. E qual comunidade possuía a única cópia completa sobrevivente do primeiro livro de Enoque, quando esses fragmentos de Qumran estavam sendo reunidos? Etiópia, a versão etíope do primeiro livro de Enoque, preservada em manuscritos GIS em mosteiros como o de Debra Damo por 2000 anos, teve sua precisão notavelmente confirmada pelos fragmentos dos manuscritos do Mar Morto. A versão que os monges etíopes vinham copiando à mão por 20 séculos coincidia com os fragmentos pré-cristãos de Qumran em aspectos essenciais. A Etiópia não estava preservando uma cópia corrompida. A Etiópia estava preservando o original. O professor George Nickelsburg, da Universidade de Iowa, dedicou décadas de sua vida a ser uma das maiores autoridades acadêmicas em um Enoque. Seu comentário histórico de 2001, publicado pela Hermeneia, a série de comentários bíblicos acadêmicos mais rigorosa existente, concluiu que o Enoque etíope representa uma preservação genuína da antiga tradição judaica e cristã primitiva. Reflita sobre isso. O texto que o cânone ocidental excluiu. O texto que desapareceu do cristianismo europeu por 1600 anos. O texto que James Bruce teve que escalar até as terras altas da Etiópia para recuperar, acabou sendo o mesmo texto que as comunidades judaicas liam antes do nascimento de Jesus. O que significa que a questão não é mais porque a Etiópia preservou textos estranhos. A questão é porque a Igreja Ocidental deixou de ler textos que os judeus pré-cristãos e os primeiros cristãos consideravam sagrados. Há uma passagem do Livro da Aliança que estudiosos e leitores têm repetidamente destacado por sua notável relevância para o momento presente. Nesse trecho, Jesus descreve um tempo futuro, um período de grande provação espiritual. A linguagem é profética no sentido bíblico,
uma descrição ampla de uma condição espiritual, não um cronograma preciso. Ele descreve um tempo em que o amor começa a esfriar, quando comunidades construídas sobre uma verdade compartilhada começam a se fragmentar, quando a performance da virtude substitui a sua prática, quando as pessoas falam publicamente sobre fé, enquanto suas vidas privadas não refletem nenhuma transformação. Ele adverte que, em tempos assim, o nome de Deus será usado para o seu oposto, justificando a crueldade, racionalizando a injustiça e servindo de pretexto para a busca de riqueza e poder. E então, aqui está a parte que prende a atenção dos leitores. Ele diz o seguinte: o fogo que vem para purificar não será reconhecido como divino por aqueles que o tocam. Será sentido como destruição. Terá a aparência de colapso, mas aqueles que foram genuinamente transformados interiormente serão capazes de enxergar através do caos, porque possuem algo que ninguém pode lhes tirar. Ele chama esse conhecimento interior de luz, que não pode ser extinta. R. H. Charles, ao trabalhar com esses manuscritos há um século, observou que os textos proféticos etíopes operam consistentemente em 2 níveis simultaneamente. Aconselhamento espiritual imediato para a comunidade que recebe o ensinamento e padrões históricos em larga escala, que se repetem ao longo dos séculos. Nessa interpretação, esta profecia não se refere especificamente a 2026. Ela abrange todos os períodos em que as instituições humanas priorizaram o desempenho em detrimento da essência. Em todos os momentos em que o nome de Deus foi cooptado para propósitos que seu Criador não teria reconhecido. Isso significa que ele tem sido relevante em todos os séculos desde que foi escrito. E isso significa que os monges que copiaram esses manuscritos repetidamente durante 2000 anos, que escalaram cordas para alcançar seus santuários isolados, que preservaram esses textos através de cada invasão e cada era de convulsão política, entenderam algo que os conselhos e comitês nunca conseguiram enterrar completamente. A verdade é difícil de matar. Se o que você acabou de ouvir mudar sua perspectiva sobre a história do cristianismo, assine Stone and Bone e fique para o que vem a seguir, pois o livro de Enoque é o próximo tema. E o que ele revela sobre as origens do mal e dos anjos caídos fará com que tudo o que abordamos até agora pareça uma mera introdução. Antes da revelação final, mais um pouco de contexto. Porque a alegação da Igreja Etíope de ser a guardiã do conhecimento sagrado ancestral não começa com a Bíblia, começa com algo ainda mais antigo. Segundo a tradição etíope, registrada no Quebra Nagast, A Glória dos Reis, um texto que se baseia em tradições milenares. A Arca da Aliança está na Etiópia, não está perdida. Numa capela chamada Igreja de Nossa Senhora Maria de Sião, na cidade de Axum, no norte da Etiópia, encontra-se, segundo a tradição ortodoxa etíope, a Arca da Aliança, trazida para a Etiópia por Menelik I, filho do rei Salomão e da rainha de Sabá, há aproximadamente 3000 anos. A arca é guardada por um único monge. Ele é escolhido para o cargo. Ele serve até a morte. Ele nunca sai do local. Ele não concede entrevistas. Alguém já verificou isso? Não. Arqueólogos não tiveram permissão para acessar o local. Nenhum exame científico jamais foi realizado. A Igreja Etíope não busca validação externa, mas eis o que não se discute. Axum foi a capital de um dos impérios mais poderosos do mundo antigo. O corredor comercial e religioso entre Jerusalém e o Planalto Etíope, passando pelo Egito e pela costa do Mar Vermelho, permaneceu ativo durante milênios. E a Igreja Etíope
opera há 3.000 anos como herdeira do objeto mais sagrado da religião abraâmica. Esse nível de convicção sobre a herança sagrada explica algo crucial. Os monges de Debre Damo não estavam preservando documentos antigos. Eles estavam preservando o que acreditavam ser parte da mais importante tradição sagrada contínua da história da humanidade. Essa seriedade é o motivo pelo qual os manuscritos sobreviveram quando tudo o mais foi destruído pelo fogo. Eis o que realmente sabemos. A Igreja Ortodoxa Etíope Tewahedo preservou uma Bíblia contendo 81 livros, incluindo textos aos quais os cristãos ocidentais perderam o acesso há 1.600 anos. Esses textos incluem um registro dos 40 dias entre a ressurreição e a Ascension, período que todo o Novo Testamento ocidental aborda em 8 frases. Esses textos incluem advertências diretas de Jesus sobre a corrupção de seus ensinamentos pela religião institucional. E esses textos foram confirmados de maneira essencial pelos manuscritos do Mar Morto, descobertos em 1947. Mel Gibson, que gastou 30 milhões de dólares para fazer o filme religioso de maior sucesso da história, apontou publicamente para a Bíblia etíope e disse: "Estes são os livros que faltavam ao mundo ocidental." Ele tem razão. Os textos descrevem um Jesus menos preocupado com a conformidade doutrinária e mais preocupado com a transformação interior. Um Jesus que previu a corrupção das instituições que levariam seu nome. Um Jesus que disse que o verdadeiro templo não era feito de pedra. Quer você ache isso espiritualmente significativo ou historicamente fascinante, a história é a mesma. Algo foi preservado, algo foi excluído, e a lacuna entre essas duas coisas permaneceu nas terras altas da Etiópia por 2.000 anos, copiada à mão em uma língua que quase ninguém fora da África Oriental conseguia ler, guardada por monges que escalavam uma corda em um penhasco vertical, porque o isolamento era a única proteção eficaz. Sobreviveu a Constantino, sobreviveu ao colonialismo europeu, sobreviveu a 1.600 anos de desenvolvimento do cristianismo ocidental sem ele. E agora, graças a tradutores como Ephraim Isaac e Getachew Heil, a exploradores como James Bruce, a um pastor que atirou uma pedra numa caverna em 1947, e sim, a um cineasta que se recusou a deixar Hollywood lhe dizer quais perguntas valiam a pena fazer, o mundo ocidental está finalmente lendo o que a Etiópia nunca deixou de preservar. A questão é o que fazer com isso, porque os monges de Debre Damo não copiaram esses manuscritos para que você pudesse assistir a um vídeo e seguir em frente. Eles copiaram os relatos porque acreditavam que a mensagem era para qualquer pessoa que tivesse olhos para lê-la. Você tem olhos. Os 40 dias não estão mais perdidos. Se isso mudou sua perspectiva sobre a história do cristianismo, assine Stone and Bone. Nós vamos aonde os registros oficiais terminam e a verdadeira história começa.